bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre essa vitalidade da teologia no Brasil. E, aliás, falando de vitalidade, nós, nesse terceiro bloco, queremos saber um pouco sobre essa vitalidade mesma, que significa também produção, não é? E eu já quero aproveitar no início desse terceiro bloco, perguntar ao Frei Moser como é que anda a produção teológica no Brasil, Frei Moser. Nós estamos aí já no Brasil, aqui ó, o padre está de blusa, quer dizer, nós estamos em pleno inverno. Nós estamos no inverno teológico, do ponto de vista produtivo, ou estamos aí, quem sabe, numa primavera, caminhando para um verão? Como estamos? Deveria perguntar ao jesuíta, padre Libânio, no Cristo, ele iria dizer, estamos no inverno teológico, mas talvez que já tenha alguns brotozinhos. Olha, como diretor da editora Vozes, nós, de vez em quando, olhamos assim para Loyola, dos jesuítas, depois olhamos para Paulus, não é? Claro. Agora, eu diria o seguinte, devemos distinguir. Surgiram muitos professores novos no campo da ética, no campo da teologia, né, de modo geral. Inclusive, eu estive no ano passado em Trento, num congresso internacional de ética, muito interessante, porque a grande maioria eram jovens, professores universitários e mulheres. E é inacreditável, né? As mulheres dominando também na teologia. Bom, isso é um bom sinal. Mas, de qualquer forma, o que me chama a atenção? Você tem muitos professores, muita gente ensinando. Agora, escrever aqueles grandes pensadores do Concílio Vaticano II, etc., eles foram desaparecendo. E mesmo um Comblen, há pouco tempo, claro, nem todo mundo concordava com as posições dele, mas um grande pensador, muito sério, muito capaz, e assim vai. E os grandes corifeus, vamos dizer assim, eles vão envelhecendo. Na linha da produção, acho que tem muito a desejar. Inclusive, em cima da minha mesa, todos os meses passa uma centena de manuscritos de pessoas querendo publicar com a editora Voz. Não é? Não só teologia, é evidente, sim, né? sim. Temos também o cultural. Mas, de qualquer forma, para você encontrar textos assim mais consistentes, eu pessoalmente acho que estamos ainda só com uns poucos sinais. Ou seja, temos que caminhar muito mais na produção teológica como tal, né? No escrito teológico. Tá aí, ó, o puxãozinho de orelha, né? Tá certo. Agora, o Padre Geraldo, aproveitando o seu livro aqui, a respeito então da teologia ser, inclusive para alguns, por exemplo, teologia ser uma ciência meramente teórica e querer encaixá-la um pouco nesse contexto de apenas mais uma das ciências da religião. A partir do seu próprio livro, está aqui, o pessoal de casa pode dar uma olhadinha mais uma vez. Acho que valeria a pena a gente fazer então aqui a distinção entre teologia e ciência da religião. A teologia é uma ciência da religião? Boa pergunta, excelente. Veja bem, teologia, em geral, ela, para se fazer teologia, como eu dizia no começo, há uma experiência de escuta, né, orante da palavra de Deus, para você fazer uma reflexão e dar as razões da sua fé, da sua esperança. A ciência da religião é uma ciência mais positiva, no sentido de que ela estuda o fenômeno religioso, sob diferentes enfoques. Por exemplo, um psicólogo da religião, ele vai trabalhar toda a dimensão mais psicológica, subjetiva, os influxos da religião na vida, na psique da pessoa. Um sociólogo da religião vai pegar a religião como um fenômeno social. Um antropólogo da religião vai pegar mais a religião sob aquele aspecto antropológico. Enquanto que a teologia, não. A teologia, a teologia cristã, pelo menos, né, porque tem teologias de outras religiões também, a teologia cristã, ela parte de uma escuta orante da palavra de Deus para, a partir daí, produzir os diferentes conteúdos. Né? Então, há uma diferença epistemológica, a gente costuma dizer, né? Radical entre teologia e ciências da religião. Mas, no Brasil, elas, dentro do Ministério da Educação, elas estão colocadas, sobretudo no âmbito da pós-graduação, na mesma, digamos assim, ele chama sub-área, né? Que é a área de teologia e ciências da religião. Isso, a princípio, só por uma questão de divisão, de metodologia, mas não interfere na essência da coisa. Não interfere e, para a teologia, eu acho que é um ganho. Recordando de novo aquilo que o Frei Moser falou no começo. A teologia ela tem que dialogar com outras ciências.
Eu acho que as ciências da religião, elas oferecem à teologia um campo privilegiado para a sua reflexão, para elaborar o seu discurso teológico. Você que está nos acompanhando, obviamente, você sabe que a teologia tem, né, desdobramentos, ramificações, vários campos. Como estão esses campos, os mais pertinentes aos dias em que estamos vivendo? Já já o Frei Moser fala sobre isso, que agora vamos escutar também a fala do Padre Valeriano. Ele é da PUC de São Paulo e também dá o seu parecer sobre este reconhecimento por parte do governo em relação aos cursos de teologia. Vamos acompanhar. Então, a nossa Faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, que já tem mais de 50 anos de existência enquanto faculdade eclesiástica, foi uma das primeiras a ingressar, a pedir ingresso desse reconhecimento. Inicialmente como Centro Universitário Assunção, agora desde 2009 nós passamos para a PUC. E realmente foi um grande passo, até porque a teologia é uma ciência que deve ser reconhecida como tal no campo das outras ciências, embora o objeto dela seja diferente, como cada saber ou cada faculdade tem um seu objeto específico. O nosso é Deus e essa relação de transcendência do homem com Deus e de toda a influência que isso dá na história e na vida real dos fatos. Para a teologia, mudou seu próprio estatuto, na medida em que ela passa a ser uma ciência reconhecida oficialmente. Isso na Europa há muito tempo, a teologia é reconhecida pelo Estado, aqui demorou muito, mas chegamos lá. Para o teólogo também mudou numa linha de possibilidade de crescimento e também uma segurança que a própria universidade reconhecida exige e que todos os nossos teólogos, os professores a têm agora. Então mudou muito numa linha de esperança e numa linha positiva. Tá certo, tá aí o parecer do Padre Valeriano, que é o diretor da teologia na PUC em São Paulo. Agora, o Frei Moser, demorou, mas chegou, né? Mas vamos aos ramos da teologia, especialmente aos mais pertinentes no contexto atual. Eu diria o seguinte, Ou seja, a gente a poderia dizer assim, teologia, claro. ela teve seu início a partir da palavra de Deus, como foi várias vezes colocado aqui, não há dúvida nenhuma. Agora, muitos desdobramentos foram aparecendo, não é? Eu apenas vou elencar alguns desdobramentos. Por exemplo, teologia sistemática. Por sua vez, vai se desdobrar em cristologia, não é? E, inclusive, escatologia, não é? Faz parte da sistemática. Então, eclesiologia, a igreja, qual a missão da igreja. Então, você tem, vamos dizer assim, uma direção. Depois, você tem as ciências bíblicas, quer dizer, a exegese, não é? Aí a palavra bonita, como é que foi a sua palavra bonita? Epistemologia, né? Gostei. Ou seja, interpretação da Bíblia, da exegese. Porque não basta ler a palavra, você tem que entender o sentido e colocar dentro do contexto, interpretar dentro do contexto sociocultural, etc. Tá. Em seguida, por exemplo, a teologia moral, evidentemente, não é? Por sua vez, a teologia moral, como os outros ramos, né, da teologia, vai se subdividir. Então, você tem uma moral fundamental, são os fundamentos da moral. Você tem uma moral social. Hoje nós preferimos falar em ética social. Você tem a bioética, você tem o matrimônio e sexualidade. São os vários campos de cada uma dessas disciplinas. Todas elas querem compor, não é, uma visão de Deus e dos seus projetos para a humanidade. Tá certo. Frei Moser, olha, estamos caminhando aqui para o final do programa, ainda queremos escutar a fala do Padre Wagner Ferreira, do Instituto Bento XVI, de Cachoeira Paulista, São Paulo, onde está a sede da comunidade Canção Nova. Antes, porém, eu quero deixar aqui já a pergunta para o Padre Geraldo, o seguinte, falando um pouco a respeito da tarefa da teologia, porque tarefa da teologia, pelo menos aqui uns 4 pontos, quer dizer, está a serviço da missão da igreja, deve responder as perguntas sobre Deus a partir do progresso científico, estamos aí, não é, vivendo um diálogo crítico com as correntes do pensamento antigo e moderno, e aí nessa mudança de época, como disseram os nossos bispos em Aparecida, né, no advento hoje, nesse advento de uma nova antropologia que ressignifica um pouco essa questão do masculino e feminino,
E ainda dentro do quadro da nova evangelização, essa necessidade, parece que, de uma teologia querigmática, a partir da pregação e assim por diante. Um pouco essas tarefas aí da teologia. Para além dessas tarefas, quais seriam nesse momento, ou não é, para essa sociedade pós-moderna, os desafios que vão se impondo à teologia, Padre Geraldo? Eu acho que os principais desafios, tem desafios internos, são próprios, no caso da teologia católica, próprios da Igreja Católica. Então, a teologia ela tem que responder questões ligadas, por exemplo, à própria compreensão da forma como a Igreja se organiza, da forma como a Igreja pensa os ministérios, né? Então, tem questões internas que eu acho que a Igreja e a teologia ela tem que ajudar criticamente a Igreja a pensar. Tem questões externas, como você lembrava muito bem, questões que são colocadas pela cultura na qual nós vivemos. Então, nós vivemos uma cultura, como você recordava muito bem, que fragmenta, uma cultura chamada pós-moderna, cultura do indivíduo, cultura que repensa a própria questão antropológica. Então, essas questões todas, a teologia ela tem que se colocar e tem que ajudar o cristão a responder essas questões, né? Questões de sociedade também, questões ligadas, né, como foi lembrado também pelo Frei Moser, questões ligadas ao meio ambiente, por exemplo. Sim. Esse ano, a campanha da fraternidade, por exemplo, tema da Pois é. ecologia, né? Então, todas essas questões, que eu chamaria questões de sociedade, questões, muitas delas são questões mais de fundo, né? Questões fundamentais sobre a fé, sobre o existir humano e sobre a vida, né? Eu acho que essas questões todas, a teologia ela tem que se colocar como tarefa responder a essas questões. Tá certo. Nós vamos escutar aqui uma última participação no nosso programa do Padre Wagner Ferreira, do Instituto Bento XVI, em Cachoeira Paulista, São Paulo, Instituto Teológico. Vamos acompanhar. A grande vantagem desse reconhecimento é o fato de que a teologia ganhou cidadania. O que significa isso? Ou seja, a teologia, podemos dizer, começou a sair da sacristia. A teologia começou a prestar o seu serviço de dialogar com a sociedade. Tanto assim que lá em Taubaté, por exemplo, na Faculdade Deoniana, nós temos diversos alunos, são leigas, que estão, portanto, inseridos no campo da educação, no campo da política, no campo também da saúde, né? No campo da arte, no campo da cultura, da comunicação, e, portanto, levando a contribuição da teologia para esse diálogo. Nesse sentido, nós temos grandes vantagens em relação ao reconhecimento do MEC, ao credenciamento junto ao MEC das faculdades de teologia. A desvantagem é mais no sentido de fazer com que a igreja como um todo, né, desde os bispos, os próprios sacerdotes, os leigos e leigas envolvidos na pastoral, né, paroquial, na pastoral diocesana, que todos percebam essa importância, que todos possam contribuir para isso. Então, nesse sentido, nós percebemos que a desvantagem é que, não digo como desvantagem, digo mais no sentido do desafio, é que toda a igreja, né, compreenda a importância a importância desta cidadania da teologia, né? A importância deste serviço, permitindo que padres, mas também leigas, sejam adequadamente informados, qualificados no conhecimento teológico, para que também tenham qualificação no diálogo com a sociedade. Ok, tá aí a palavra do Padre Wagner. E eu também aqui, antes de terminar o programa, uma palavrinha rápida e final, Frei Moser, do Padre Geraldo. Por favor, Frei. Olha, nós falamos muito que a teologia deve dar respostas, e de fato, nós devemos dar respostas à luz da fé. Por outro lado, eu gostaria de acrescentar, fazer boas perguntas já é uma grande contribuição para a sociedade. Você saber colocar as questões, isso desperta o senso crítico e a maturidade da sociedade. Tá certo, Frei Moser. Padre Geraldo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Por favor, a palavra aos nossos amigos. Eu só vou retomar aquilo que eu comecei a falar, né, dizendo que a teologia fala de Deus, mas para falar de Deus, ela tem que falar a Deus. E eu acho que todo cristão, de uma certa maneira, ele fala a Deus
E é importante que ele saiba também falar de Deus. Então a teologia é essa possibilidade que muitos cristãos, graças a Deus, tem aumentado muitos cristãos que têm se interessado pela teologia. Eu espero que o falar a Deus da maioria dos cristãos possa cada vez mais também se tornar um falar de Deus. Tá certo. E com essas palavras nós estamos encerrando aqui nosso programa, agradecendo muito a sua participação. É óbvio que cada fala, cada tema levantado aqui dariam outros tantos programas, não é? Mas gradativamente a gente vai fazendo isso. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e a gente se encontra na próxima sexta-feira. Até lá.